Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a pré-história. Nesse vídeo você vai entender o que é a pré-história, quais são os períodos da pré-história e o que você precisa saber de cada período, que é mais importante de cada período na pré-história. Se você quer entender tudo isso, continua assistindo esse vídeo e não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Começar, vamos entender esse nome, pré-história. Tati, mas se é pré-história, antes da história, logo não é história, não é isso? Bom, eu também, quando entrei na faculdade, pensava um pouco sobre isso. Se é pré-história, eu não tenho nada a ver com isso. Historiador, historiadora não se mete nisso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque este nome, pré-história, é um nome um pouco tradicional, digamos assim, dentro da historiografia, dentro dos estudos históricos. Por quê? Anteriormente, há muito tempo atrás, e mais especificamente estudos europeus, pensava que a história dependia de documentos escritos. Então, se a história depende de uma documentação escrita, antes da escrita ser inventada, não é história, é pré-história. Entendeu a lógica? Só que hoje não faz tanto sentido assim, porque a gente sabe que muitos povos, muitas civilizações não tinham escrita, mas tem bastante história. E não só isso, a gente também sabe que historiadores e historiadoras não se utilizam só de documentos escritos para estudar de fato a história. Se você quer entender um pouquinho mais sobre essa periodização, aqui no Historizando já tem um vídeo falando assim desse períodos e marcos históricos aí clássicos, da historiografia clássica, mas que hoje muitos termos são questionados, inclusive a própria pré-história. Muitos desses estudos da pré-história não dependem exclusivamente de historiadores, porque a gente viu aqui que por muito tempo se acreditava que os historiadores e historiadoras tinham que estudar só documento escrito. Mas aí, quais outros pesquisadores vão estudar o período da pré-história? Está muito focado, muito centralizado, quando a gente fala da pré-história humana, na questão dos paleontólogos e dos arqueólogos. Não só da história humana, mas também da história do planeta como um todo. Mas se a gente pensar do planeta, também tem os geólogos, biólogos, enfim, paleontólogos. Existem aí inúmeros cientistas e pesquisadores estudando aí esses milhares de anos que a Terra existe. E aí são através de fósseis, sepulturas, pinturas rupestres, enfim, inúmeros vestígios que os seres humanos desse período deixaram, é que esses estudiosos vão aí se debruçar e pesquisar e estudar. E o historiador também vai ficar ali, de olho no que pode ser aproveitado de todos esses documentos. Agora, o período da pré-história é bastante extenso, porque a gente sabe que existem milhões de anos aí que o ser humano está nessa terra. Então, para ficar mais fácil nossos estudos, tem uma divisão aí base em 3 períodos, que pode ter também subdivisões, a gente vai falar nisso nesse vídeo. As divisões mais conhecidas, tem como base também, os nomes têm como base, as ferramentas que os seres humanos foram desenvolvendo ao longo da história da pré-história. Então, por exemplo, a gente tem o período paleolítico, ou o chamado período da pedra lascada, justamente devido aí a essas ferramentas rudimentares. Tem também o neolítico, ou o período da pedra polida. E a idade dos metais, que o nome já diz, Idade dos metais é porque o ser humano conseguiu ter contato aí com o metal, e não só o contato, mas conseguiu trabalhar esses metais. E a gente também vai descobrir isso ao longo desse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Vamos começar então a falar do período paleolítico. Eu vou deixar aqui na tela para vocês umas subdivisões que existem desse período, mas que na maioria das vezes o que a gente tem que entender é o que de fato acontece com o ser humano nesse período tão extenso, são milhões de anos. Lembrando, se é tão extenso, as coisas não acontecem da noite pro dia. Me ajuda aí, beleza? A gente vai começar falando do surgimento dos ancestrais desses seres humanos, Vocês estudam muito bem lá, quando a gente fala da teoria do Darwin, da evolução,
que a evolução das espécies acontece inclusive com o ser humano. Então, nesse período paleolítico não tem de fato aí a mesma espécie do mesmo jeitinho que existe até os dias de hoje. A gente sabe que teve um processo de evolução. E vocês sabem muito bem que, por exemplo, essa imagem que eu tô colocando aqui na tela não faz tanto sentido assim, porque na verdade surgiram aí várias variações, digamos assim, e a partir dessas variações, quem foi se adaptando, quem foi aí conseguindo sobreviver nesse planeta Terra é que de fato avançou nessa questão genética, nessa questão de espécie, etc. Que assim, eu não sou muito boa para explicar porque vocês entendem melhor com a galera da biologia. A primeira ossada aí que a gente tem com relação ao ser humano foi descoberta no continente africano, a ossada mais antiga. E é por isso que o continente africano é chamado de Mãe África, porque afinal de contas a origem do ser humano está conectada diretamente com o continente africano. Essas pessoas, esses seres humanos que viveram no período paleolítico, viviam vidas totalmente diferentes do que a gente tem hoje. A base, o foco dessa galera era sobreviver. E essa sobrevivência contava com várias atividades. Por exemplo, a caça, a pesca, tem também a reunião em grupos, justamente para ter uma proteção maior, né? Então, dificilmente esses seres humanos viviam isolados, e sim em grupos. E também a coleta de frutas e raízes, por isso são chamados de caçadores-coletores. E aí tem uma diferença muito grande nesses caçadores-coletores, porque eles eram nômades. E o que significa essa palavra? Nômade é uma galera que não fica no mesmo lugar, então vive mudando de lugar, não tem uma moradia fixa, um lugar fixo. E isso tem conexão com várias coisas. Primeiro que, se eles são caçadores-coletores, se naquela região não tem o que coletar ou o que caçar, eles precisam mudar. E essa galera ainda não sabia cultivar o próprio alimento, então recolhia, coletava tudo da natureza, uma atividade de extração. Então, se acabou, por exemplo, a fruta ali naquela árvore, eu vou ter que procurar outra árvore para eu pegar e comer. Tem muito essa lógica. Além disso, não se mudava apenas por questões de alimentos, né? Se mudava por questões de perigo, se existia uma ameaça próxima, por questões climáticas, por exemplo, tá um inverno rigoroso aqui, não tem como eu me proteger, eu mudo de lugar. Então, esse processo no período paleolítico, ao longo desse período de milhões de anos, essa galera foi toda nômade, vivia em grupos, mas também mudava constantemente de lugar. Ao final desse período paleolítico, existe aí uma descoberta muito importante para o ser humano que vai auxiliar bastante nessa questão da sobrevivência, que é o fogo. Então, através do fogo, eles conseguiam cozinhar os alimentos e com isso a dieta começou a ficar cada vez mais ampliada, né? Porque muitos alimentos que eles não conseguiam ingerir pela questão da dureza ou do sabor, eles conseguem agora cozinhando esses alimentos. Também afastava bastante inimigos, né? Ameaças e iluminava, né, galera? Porque sem fogo, sem luz, é difícil enxergar no escuro, não é mesmo? Outra questão importante do período paleolítico são as pinturas rupestres. Então, desde o período paleolítico, existem registros dessas pinturas. Agora, é claro que é muito difícil a gente realmente codificar todas elas. O que a gente sabe é que é uma forma de linguagem, de comunicação, por que não? E não só isso, mas existem algumas teorias que falam que algumas dessas pinturas têm conexão com questões ritualísticas e espirituais daquele momento. Já o período neolítico ou o período da pedra polida, o nome já diz, já tem maiores e melhores tecnologias com relação às ferramentas. O que antes era mais rudimentar, agora o ser humano conseguia trabalhar essas ferramentas para chegar em formatos que ele gostaria. Não só isso, mas a gente tem mais indícios aí de experiências espirituais, religiosas e ritualísticas a partir do período neolítico. Mas o que mais chama a atenção desse período é a Revolução Neolítica ou a Revolução Agrícola. Isso é devido à descoberta, de fato, da agricultura. A descoberta de que era possível sim cultivar aqueles alimentos
que eles extraíam da natureza. Desde o período paleolítico, a gente tem uma certa divisão de gênero por questões um pouco óbvias, já que a mulher é que gerava aí os novos descendentes, digamos assim, né? Então, na maioria das vezes, elas acabavam ficando reclusas justamente porque tinha, né, gravidez, ficavam grávidas com muita frequência, não tinha, né, gente, não tinha controle de natalidade, não tinha preservativo, não tinha nada disso. Então, por ficarem grávidas com muita frequência e tudo, elas acabavam ficando mais reclusas no ambiente ali doméstico, entre aspas, enquanto o homem ia caçar. Só que graças a isso é que provavelmente quem de fato descobriu e observou a natureza o suficiente para conseguir encontrar aí as questões agrícolas foi a mulher, porque ela também cuidava dessa questão do cultivo enquanto rolava a caça aí dos homens. Essa questão agrícola aumenta a intervenção do homem na natureza e não só isso, mas até mesmo tem a questão da domesticação dos animais. Então, o maior contato com a natureza, a maior observação da natureza faz com que essa galera consiga domesticar os animais e até mesmo iniciar atividades que a gente chama de agropastoris, que é justamente a questão da pecuária, de criação de animais até mesmo para consumo. Não só para consumo, mas animais domésticos também, né? A questão do cachorro, por exemplo, já existe aí há muito tempo. E é com todo esse controle que de fato o ser humano se torna sedentário. Sedentário não é só aquela pessoa que não vai na academia, que fica com preguiça, que fica no sofá vendo televisão, não, tá? Mas nesse período neolítico, o sedentário é aquele que não precisa mudar de lugar, que vai se fixar no lugar, justamente porque consegue condições propícias para isso, né? Mesmo porque aparentemente no período neolítico as questões climáticas foram cada vez mais se estabilizando. Lembrem-se que são períodos de milhares de anos, então não é da noite para o dia, mas as questões climáticas foram se estabilizando e além disso o controle, o maior controle da natureza é que propicia de fato que essa galera seja sedentária. E é com a questão do sedentário, que tem mais tempo, que os homens e as mulheres ficam mais no mesmo lugar, isso gera muitas questões e é nesse momento que as questões de gênero também aumentam, mesmo porque o homem descobre, né, ficando mais tempo no mesmo lugar que a mulher, já que são agora sedentários, descobre o poder e a força da mulher, querendo ou não, ela que gera outros seres humanos, e esse homem não tá afim de que essa mulher gere seres humanos com outro ser humano, entre outras coisas, né? Porque querendo ou não, essa questão da geração de uma nova pessoa, né, de um novo indivíduo, acaba se tornando até mesmo uma questão divina. E com receio de todo esse poder que a mulher tinha, já existem indícios aí desde o período neolítico da nossa sociedade patriarcal, dessa questão de subjugar a mulher, do homem subjugar a mulher, do homem hierarquizar e se colocar numa posição maior, justamente com talvez um medo dessa força. Aí a gente precisava de mais indícios, né? Mas já existem pesquisas falando que sim, devido a todo esse poder aí de geração e etc, é que os homens vão começar a subjugar as mulheres. E a gente vê traços muito grandes disso no período da antiguidade, né? Se a gente pensar, por exemplo, em Grécia, Roma, que as mulheres tinham aí esses lugares de uma hierarquia, digamos assim, menor. Também nesse período que existem as primeiras construções, porque sedentário precisa construir um lugar ali melhor para ficar. Também existe a questão da tecelagem, da cerâmica, descobriu que barro junto com fogo, né, vai transformar aí numa questão da cerâmica. E com essa cerâmica consegue-se então construir vasos e lugares para armazenar alimentos e sementes, para ter uma questão até mesmo de religiosidade, né, de questão ritualística. E com esse armazenamento todo, até mesmo as trocas começam a acontecer. Então o início aí de um processo, digamos, comercial, vem aí nesse período neolítico e vai se confirmar na idade dos metais. Chegando nessa idade dos metais, aos poucos, essas aldeias, esses lugares, né, em que o homem se tornou sedentário, vai então aparecendo aí muros e proteções. Então cada aldeia, cada clã vai se unindo cada vez mais e protegendo aquela região e aquela grande família, digamos assim, naquele clã.
E com isso vem o surgimento aí das primeiras cidades, né? Dessas primeiras regiões que não só são protegidas, mas que contam com construções que contribuem para aquela região. Então começa a se observar mais a natureza, a drenar a água, né? Então muitos desses sedentários, a maioria deles, vão viver próximo, né, à região de rios, de água doce. Então descobre a questão da drenagem da água, dos diques, todas essas tecnologias que vão contribuir bastante para as primeiras civilizações, as primeiras cidades. Além disso, a melhoria nas ferramentas e até mesmo a descoberta do arado faz com que a agricultura prospere cada vez mais e acumule cada vez mais os excedentes agrícolas, e aí vem o comércio que eu falei, o que antes era troca acaba se transformando em comércio. E como é justamente a idade dos metais, e eu vou colocar aqui para vocês a ordem, né, dessa idade dos metais, porque existe desde a questão do cobre, do bronze, etc. Então, aos poucos eles vão descobrindo como trabalham esses metais, e justamente por ser essa idade dos metais é que aos poucos vem a cunhagem das moedas, né? Então o comércio de fato começa a acontecer do jeito, pelo menos a base do jeito que a gente conhece hoje. E é nesse nascimento das cidades que começam a surgir maiores autoridades, chefes políticos, começa a surgir a escrita, e aí é que vem, né, dentro dessa divisão histórica conhecida, a chamada Antiguidade, o período da Idade Antiga, que começa a partir de 4.000 anos antes de Cristo. Então, se formam essas civilizações, por exemplo, no que a gente chama de crescente fértil, né, que tem relação, conexão com a Mesopotâmia, com o Egito, também na Índia, na China, em outras aí civilizações e lugares que a gente conhece hoje como Idade Antiga. E aí, me conta, como é que você acha que essa galera vivia, né? Lembrando que eu acabei de resumir para vocês milhares e milhares de anos em alguns minutos. Então, eu coloquei os pontos principais de cada período e se vocês quiserem, se vocês gostaram desse vídeo, eu posso trazer o surgimento aí do homem na América, porque a gente sabe que tem um processo aí diferente, digamos assim, e algumas teorias diferentes com relação à chegada do homem na América. Se você quer saber mais sobre isso, não esquece de curtir esse vídeo, de então deixar um comentário falando que quer sim ver mais sobre esse processo da pré-história aqui no Historizando. Se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita, ajude o Historizando a alcançar mais pessoas. Não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!